E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um efeito bem simples, um efeito para quem está começando, que é colocar a frase na cabeça. A gente já tem um tutorial sobre isso, mas é bem antigo, então decidi criar um novo, com algumas alterações, onde vocês vão conseguir o melhor resultado possível para esse tipo de efeito. Primeiramente a gente vai usar o Photoshop para poder criar esse efeito, e aqui de cara já começa uma das coisas mais importantes na criação desse tipo de filtro. A gente sabe que no Spark a gente tem um tamanho máximo de arquivo que é de 1024 por 1024. Sendo assim, qualquer imagem que você importa para esse arquivo, ela é bem importante que seja na proporção 2 por 2. Ou seja, vai ser sempre 1024 por 1024 a textura. Então, de acordo com como você colocar aqui, depois no Spark você vai ter que ficar fazendo pequenos ajustes na escala para que fique do jeito que você gostaria. Então, por isso a gente vai criar aqui em 1024 por 1024. E agora eu vou colocar um texto aqui. Vou alterar a cor. Agora só posicionar aqui no centro. Ok, e agora é o seguinte, é muito importante que vocês sempre salvem em PNG. Vamos fazer algumas outras coisas. Eu vou colocar aqui uma sombra, um brilho externo. Vai ser assim. Quero também sobreposição degradê. Ok, a gente fez as alterações. Arquivo, salvar como. Coloquei área de trabalho. Texto 1. Sempre lembrando de salvar como PNG, tá pessoal? Bem importante que salvem como PNG. E agora aqui no Spark a gente vai pegar esse texto e vai arrastar aqui dentro do Assets. Aqui eu já vou fechar, a gente não precisa mais do Photoshop. E agora a gente importou a textura aqui para dentro. A gente tem que ver um detalhe bem importante, pessoal. Às vezes vocês fazem as frases e aí vocês vão jogar para o Instagram ou para o Facebook para poder testar. E vocês percebem que está borrado, a qualidade diminuiu. Então, para a gente resolver esse problema, é sempre importante você vir aqui em Manual Compression e ativar o No Compression, para que o seu texto não tenha compressão e não perca qualidade com isso. Então a gente vai conseguir manter a qualidade real da imagem, assim dessa forma, ativando o No Compression. Então a gente ativou o No Compression. Agora a gente vai posicionar na cabeça. Primeiro a gente vai criar aqui o nosso Face Tracker. O Face Tracker, vocês podem perceber aqui, ó, ele pega a posição da cabeça e ele consegue pegar também a rotação, movimento, tudo isso ele consegue rastrear pra gente. Então aqui dentro desse Face Tracker a gente vai jogar essa imagem. A forma de arrastar uma imagem 2D para dentro de alguma coisa seria através de um retângulo, que é o que a gente usa para criar LUTs, ou através de um plane, que é o que a gente usa para colocar imagens. Então a gente vai criar esse plane e aqui agora a gente vai alterar a posição dele, sabendo sempre que a gente tem eixo X, Y e Z. O eixo X é o que faz a movimentação para os lados, então se eu colocar 0,1, ele vai para o lado no eixo X, aqui no Position. O eixo Y ele é responsável pela rotação, pela posição de subir e descer. Então, se eu colocar 0,1, ele vai para cima. Eu vou definir a posição dele aqui como 0,13. E o eixo Z é o eixo de profundidade. Então, se a sua imagem estiver muito para frente ou muito para trás, você vai alterar o eixo Z aqui. E aí você pode colocar, se você colocar 0,1, vocês podem perceber o quanto ela vai para frente. No caso, eu vou utilizar o 0 aqui. Agora a gente vai fazer a criação do material. E agora vem outra etapa super importante. Eu vejo muito filtro onde as pessoas deixam em standard. O que acontece? Standard, ele recebe a luz da cena. Então, de acordo com essa iluminação aqui, ele vai alterar a cor
do seu texto. Então a gente sempre utiliza como flat, porque o flat ele não recebe a luz, então ele vai ter as cores mais reais possíveis de acordo com o que você criou lá no Photoshop. Então agora a gente já tem o nosso texto aqui, e agora a gente pode voltar aqui no plane e fazer a alteração nos valores de escala. A escala é responsável pelo tamanho do texto. Então, quando a gente está falando de objeto 2D, de um plane, alguma coisa do tipo, a gente não tem escala de Z, a gente apenas tem escala de X e Y. A escala de Z a gente utiliza para objetos 3D. Então aqui eu aumentei a escala de X e Y do meu texto. Eu posso aumentar mais aqui. E vocês conseguem perceber que uma das coisas mais importantes da gente utilizar a imagem 1024 por 1024 é que a qualidade continua e a proporção também. A gente não tem o texto esticado, a gente não tem um texto fora de proporção. Então dessa forma aqui a gente consegue ter o melhor resultado possível em textos, tá? Bom, a gente já fez essas alterações, agora tem mais uma única coisa que a gente precisa fazer. Aqui no nosso material, a gente tem alguma coisa que chama Advanced Render Options. Ela é muito importante quando a gente está utilizando objetos 3D ou coisas que vão trabalhar com oclusão, ou seja, esconder um objeto. E em 2D, geralmente ele causa bugs, tá? Então, para a gente resolver esse tipo de bug, a gente vai vir aqui nas Advanced Render Options e desativar essas duas opções. Sendo assim, você pode ter várias coisas na sua cena. Se você desativar essas Advanced Render Options de todas, elas provavelmente não vão colidir e não vão ficar bugando, tá? Então é bem importante vocês fazerem isso aqui também. E agora, por último, a gente vai apenas criar aqui um Face Mesh, que eu vou chamar de Face Mesh Retouch. A gente vai criar um novo material para ele, chamar de material Retouch. E aqui em Shader Type a gente vai mudar ele para Retouching. O Retouching, pessoal, é responsável por fazer a suavização da pele, tá? Então, geralmente eu utilizo valores entre 15 e 20, mas você pode utilizar o valor que você quiser. E assim está pronto o nosso filtro de retouch na pele e também de frase na cabeça. Bom, galera, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. E valeu, falou, até o próximo vídeo.